A paz do Senhor, meus queridos irmãos, glória a Deus, mais um culto em adoração ao nosso Deus e isso nos traz bastante alegria. Sejam todas bem-vindos, bem-vindas a esse culto de adoração ao nosso Deus. Esse é um momento, irmão, importantíssimo para ti, para a tua casa, para neste momento todos reunirmos mesmo em nossas casas para adorarmos o nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então fique à vontade, mas não perca o foco. Lembre-se, você é a igreja. A igreja está onde você estiver. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós já agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de mais uma vez estarmos aqui na igreja de Jesus, para louvá-lo, para bendizê-lo, porque Ele tem sido maravilhoso, irmãos. Em meio a essa pandemia, em meio a essas lutas, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos dado o livramento, o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado o pão de cada dia. A gente tem visto nas redes sociais da nossa igreja, irmãos comemorando os seus aniversários, agradecendo ao Senhor pelos beneplácitos que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Por isso, nós temos motivos de louvar ao Senhor. E eu quero neste momento, irmãos, chamá-los a atenção dos queridos para abrir a sua Bíblia, e eu quero trazer um texto muito maravilhoso da parte do Senhor, que eu particularmente gosto muito, me identifico muito com esse texto. Eu quero dar um tempinho aí para os irmãos. O texto se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. É um texto hiper conhecido dos irmãos, mas a palavra de Deus, ela é sempre renovada em nossas vidas. Amém? Creio que os irmãos já abriram as suas Bíblias, porque os irmãos são habilidosos, têm lido a palavra de Deus, têm manuseado este manual que nos direciona até a volta de Cristo. Os irmãos sabem que nós precisamos nos preparar. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 5, do 1 ao verso 8, repetindo aí para os irmãos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Que Deus faça a aplicação da sua palavra aos nossos corações, que a gente de fato se aproxime desta palavra. E o pastor João é um homem que tem pregado durante vários tempos que nós devemos nos consagrar ao Senhor todos os dias. Olha, Jesus está às portas, irmãos. Vamos nos preparar. Não tem muito tempo, irmãos. Nós precisamos estar na esperança da volta de Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com os irmãos, agradecendo mais uma vez ao Senhor, porque Ele tem sido grandioso para conosco, para com a sua igreja. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta noite, neste domingo maravilhoso, para agradecê-lo
por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela saúde que o Senhor tem nos proporcionado, pela renovação de fé que o Senhor tem nos dado, pela graça que o Senhor tem nos concedido, pelo pão de cada dia, por nós podermos enxergar, falar, ouvir, andar, poder pegar nas coisas. Ó Deus Todo-Poderoso, louvamos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós, desta igreja, esta agência ganhadora de almas. Nós queremos sim, Jesus, que esta igreja continue sendo um local onde vidas são transformadas pelo poder da Tua palavra. Oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu quero, junto com os irmãos, recitar a nossa divisa, o nosso tema do mês, que é importante para que nós sempre tenhamos um objetivo na casa do Senhor. Estamos no mês de missões mundiais, então é importante que nós não esqueçamos de estar orando, irmãos, pelos nossos queridos missionários, né? Diz assim o nosso recitativo, nosso tema: fortalecendo a família, vivamos o poder transformador. Amém? Mais uma vez, juntos, vocês aí de casa, nós aqui na igreja, diz assim: fortalecendo a família, vivamos o poder transformador. E a nossa divisa está lá no livro de Timóteo, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 1 e o verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Que lindo, que lindo, que lindo. Irmãos, vamos ouvir aí um hino, o hino do mês, e todos vamos cantar com alegria. Amém? Deus nos chamou
Amém? Louvado seja o Senhor por esse hino maravilhoso que glorifica o nome do Senhor. Chegou a hora do momento importante que a nossa igreja tem primado, que é o momento missionário. Irmãos, esse momento é super importante porque os irmãos têm a oportunidade de ouvir os relatos dos amados irmãos que estão espalhados mundo afora, fazendo a obra do Senhor. E a nossa igreja tem um papel super importante. Além de contribuir com o ministério do irmão, da irmã, nós também oramos, intercedemos por ele, e é uma forma do irmão conhecer o trabalho de cada um deles. Hoje, neste domingo, 14 de março, nós vamos ter aí o nosso amado irmão Fernando Lima e Ilane, sua esposa, diretamente da Venezuela. Então, os irmãos, por gentileza, prestem atenção nesse momento importante. Olá, irmãos da Igreja Batista em Dom Pedro. Nós somos a família Lima, servindo ao Senhor há 7 anos na nação venezuelana. Meu nome é Fernando. Meu nome é Ilane. Meu nome é Gabriel. Desejamos agradecer a parceria estabelecida por essa amada igreja nesses 7 anos que estamos servindo ao Senhor. A parceria tanto econômica quanto também o apoio através de orações pelo nosso ministério e pela nossa família. Nossos pedidos de orações para a igreja é relacionado a esse tempo ao qual estamos aqui no Brasil, estamos divulgando esse ministério Brasil-Venezuela nas nossas igrejas mantenedoras. Atualmente estamos no estado do Ceará, desejamos ainda visitar também a região norte e uma vez mais passarmos na amada igreja para que assim possamos dar relatórios do nosso projeto. Orem então por esse tempo de divulgação, esse tempo de viagens. Orem pela nossa saúde, para que o Senhor também nos guarde desse momento de pandemia que estamos enfrentando e para que o Senhor também abra portas às igrejas para que outras igrejas possam se associar conosco nesse ministério. Queremos também aproveitar e pedir oração pela nação da Venezuela. A Venezuela, que nesses últimos anos vem sendo o centro das atenções mundiais, mas por outro lado acreditamos que Deus tem um propósito por trás de toda a crise que essa nação vem enfrentando e certamente muitos estão sendo alcançados pelo Evangelho de Cristo e estão aprendendo assim a reconhecer o reinado de Cristo nesse momento de dificuldade que eles têm enfrentado. Pedimos também oração pelo nosso grande desafio na Venezuela, que é o estabelecimento do Seminário Batista da Venezuela. Graças ao Senhor, esse projeto já é uma realidade. No ano passado, Deus nos deu a graça de formarmos os nossos 7 primeiros alunos, a turma 2019, terminando 2020, e ali começamos então uma nova turma de alunos formandos, que já se formaram nesse ano de 2020, no mês de dezembro. 6 novos alunos então participaram da graduação e desse momento de nova etapa ministerial. Queremos ainda aproveitar para pedir oração dos irmãos pelo momento de pandemia ainda na nação venezuelana, e que o Senhor possa animar, fortalecer as igrejas, pastores e missionários para que a obra possa seguir avançando. Nossa gratidão ao Senhor é pelo sustento durante todo esse tempo que o Senhor tem nos dado, a sua fidelidade manifestada através das nossas igrejas mantenedoras, às quais desejamos agradecer. Deus tem sido bom para conosco e desejamos então louvar e engrandecer o nome dele nas nossas vidas. O nosso muito obrigado e que o nosso bondoso Deus os abençoe a cada dia. Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida do pastor Fernando, que o Senhor continue usando este servo de Deus como instrumento, bem como a sua esposa, lá na Venezuela. Nós sabemos que esse país está atravessando uma difícil situação, mas nós cremos, irmãos, num Deus provedor, sustentador, libertador e um Deus que nunca abandonou os seus. Amém? Também chegou uma outra hora importantíssima do nosso culto, da nossa liturgia, que é a pregação expositiva da palavra de Deus. Esse momento, irmãos, eu diria que é o fechamento, porque a palavra de Deus ela é sempre esclarecedora, ela é sempre gratificante, ela nos traz alívio, ela nos traz crescimento, ela nos traz direção. E nesta noite nós temos o privilégio de estar conosco o pastor Rubem, o nosso missionário do Pregue a Palavra, um homem de Deus,
que tem sido um instrumento do Senhor aqui conosco, e nós temos aprendido muito com ele. Pastor Rubem, que o Senhor te use como instrumento de Deus nesta noite e que a palavra alcance todos os nossos corações. Amém? Graça e paz, meu irmão. Eu quero convidar você para a gente ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso de número 14. Abra aí a sua Bíblia, Atos 1, de 1 até 14. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus discípulos. Quero convidar você para orar.
E se você tem um motivo que você gostaria de apresentar ao Senhor de agradecimento ou um pedido de oração, faça aí e Deus haverá de ouvir a sua oração também. Vamos orar. Deus eterno, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos nos reunir para cultuar ao Senhor, mesmo cada um na sua casa. Ó Deus, mas nós temos esta liberdade. Há lugares do mundo em que nem isso nós temos como crentes em liberdade, se formos para estes lugares. Ó Deus, por favor, põe a tua mão sobre nós, para que nós aproveitemos bem, mesmo em meio à pandemia, às restrições, a oportunidade de cultuar e exaltar ao teu nome. Colocamos diante do Senhor a nossa alegria pelas bênçãos recebidas e os nossos pedidos, para que o Senhor seja exaltado na resposta que nos der. Colocamos diante do Senhor a tua palavra para que ela fale aos nossos corações. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa agir em nossos corações, possa nos provocar a reflexões que exaltem ao Senhor e que nos levem ao crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Bom, Jesus veio para implantar o reino de Deus entre os homens. As palavras de Jesus foram tão revolucionárias, elas foram tão instigadoras, que elas colocaram os seguidores de Jesus em crise em muitos momentos, e elas colocaram o coração das pessoas de ponta cabeça. Na realidade, quem ouviu e quem prestou atenção às palavras de Jesus teve os seus conceitos revolucionados, teve os seus conceitos transformados. Ele estabeleceu o plano de Deus para a família, ele estabeleceu o trato que as pessoas deveriam ter com o dinheiro, a maneira como elas deveriam se relacionar com seus inimigos, a maneira como elas deveriam praticar a religião, o culto público, as ofertas, as orações e muitas outras áreas da vida humana. Jesus tocou e trouxe a palavra de Deus de tal maneira que revolucionou o coração das pessoas. Em Lucas, capítulo 6, ele afirma que os humildes, que os que não buscam a riqueza, que não apoiam a sua vida na riqueza, aqueles que choram por causa do seu pecado e por causa das injustiças, por causa das coisas erradas, estes vão herdar o reino de Deus. Isso é revolucionário para um judeu, porque o judeu entendia que alguém que era rico era alguém abençoado por Deus. Alguém que demonstrava publicamente piedade era alguém que tinha coragem de mostrar que era de Deus, quando na realidade essas pessoas estavam aparecendo. E Jesus vem mostrar que Deus nos ouve de maneira singular quando nós não estamos a fim de demonstrar que somos espirituais, mas queremos viver o nosso relacionamento com Deus. Mas as palavras de Jesus também, elas provocaram os religiosos de plantão ao ponto que eles se tornaram inimigos figadais do Senhor Jesus Cristo. Jesus os provocou, no bom sentido da palavra, porque eles esperavam que Deus iria restaurar o reino de Israel, que eles teriam um lugar de destaque nesse reino, e Jesus diz para eles o seguinte: olha, vocês não têm lugar no reino de Deus por causa da hipocrisia e por causa do pecado de vocês. Vocês são condutores cegos, vocês são pessoas que não estão apontando o caminho para as pessoas irem para Deus, mas estão apontando o caminho para as pessoas serem como vocês. E vocês estão agindo com hipocrisia, vocês estão agindo com falsidade. E Jesus foi tão contundente que a ira deles acendeu a tal ponto que eles arquitetaram e executaram a prisão, o falso julgamento e a execução injusta da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui então para o primeiro capítulo de Atos, ele é uma transição entre a obra feita por Jesus em corpo, com a obra feita por Jesus através da igreja. A gente precisa notar que os primeiros versos, ou até o primeiro verso, diz que
referente à obra que Jesus começou a fazer, a ensinar. Isso quer dizer que Atos dos Apóstolos é uma continuidade da obra de Jesus através do seu povo, através da igreja. Por isso eu queria propor para o primeiro capítulo do 1 a 14 que Jesus ressurreto, ele dá uma missão e promete capacitar os discípulos para que testemunhem dele em toda a terra. Deixa eu repetir. Jesus ressurreto, ele dá uma missão e ele capacita os seus discípulos a testemunharem dele em toda a terra. Olha que coisa magnífica. Se você notar, eu não estou falando de apóstolos, eu estou falando de discípulos. Isso quer dizer que, de alguma maneira, esta missão e esta capacitação atinge a mim, atinge a você. Do verso 1 até o verso 3, Jesus estabeleceu o seu reino no mundo por meio da sua vida, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Por que são esses três fatores? Por que é desta maneira? Eu queria voltar ao Antigo Testamento numa passagem que é bastante emblemática para a gente poder embasar essa proposta. No capítulo 2 de Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, que sonha com uma grande estátua, uma imagem, e essa imagem é feita por vários materiais, ela é composta por materiais distintos, não é o mesmo material, e de repente uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, e essa pedra esmiuça esta imagem. Geralmente as pessoas ficam pensando no que seria o que representa, melhor dizendo, os materiais desta imagem. Quando, na realidade, o objetivo maior de Deus é que a gente entenda o que é a pedra e o que ela faz. É dito lá no capítulo 2 que no tempo do quarto reino, que são os romanos, essa pedra é cortada. Isso, então, nos reporta a algo muito interessante. Tanto nos Salmos, como também no Novo Testamento, em alguns lugares, Jesus é mencionado como a pedra. Jesus é visto como aquela pedra, uma pedra importante. Ele é a pedra de esquina, ele é aquela que baliza todo um edifício, ele é a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Isso então quer nos dizer que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que é esta pedra, acontecem no tempo e no espaço. E foi prevista pelos profetas, foi confirmada pelos evangelhos e está no centro da história e é o propósito, é a razão da existência de tudo. Lucas quer chamar a nossa atenção para esta situação. Lucas quer nos mostrar que esse Jesus proposto no Antigo Testamento por todos os profetas, por todos os escritos do Antigo Testamento, ele agora aparece no Novo Testamento, ele agora é o alvo do Novo Testamento, agora a história dele é registrada para que eu e você saibamos que ele existiu no tempo e no espaço com um propósito. Primeiro, realizar a obra de Deus. Segundo, nos deixar exemplo de vida, daquilo que nós devemos fazer, que nós devemos nos comportar como Ele, que nós devemos nos orientar pelas ações do Senhor Jesus, pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Lucas nos chama a crer que os fatos sobre Jesus são irrefutáveis, que os fatos sobre Jesus invadiram a história humana e dividiram a história humana e estabelecem o reino de Deus. O Antigo Testamento fala que Jesus nasceria em Belém e Lucas nos mostra isso.
fala que ele exerceria parte do seu ministério na Galileia, e o Antigo Testamento fala a respeito disso também. Fala que ele seria homem de dores, e também Lucas nos registra isso. Fala que o castigo que nos traz a paz cairia sobre ele, e foi isso que aconteceu na sua crucificação. Fala que ele estaria em oposição àqueles que não amam a Deus, e a gente percebe que ele, de maneira humilde, mas de maneira firme, fala contra aqueles que queriam se passar por religiosos, por espirituais, quando de fato não eram. Ele fala que ele, o Cristo proposto, aquele que seria enviado, e é descrito no Antigo Testamento, que ele buscaria aqueles que não foram procurados por ele. E aí nós podemos ver que Jesus assim o fez. Buscou os desprezados, buscou os que não tinham valor, buscou os que eram rejeitados, buscou os que eram humildes de coração. Então, do verso 1 até o verso 4, nós vemos que Lucas mostra esta obra de Cristo Jesus. Mostra que Jesus realizou uma obra que desmonta, que desfaz com todos os argumentos e com todas as filosofias humanas que são contrárias a Deus, e Jesus então propõe que somente quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus é que a gente conseguirá realmente fazer aquilo que é agradável a Deus. Agora, em segundo lugar, Jesus ele promete poder e ele estabelece a missão dos seus discípulos. Olha o que está acontecendo aí do verso 4 até o verso 11. Jesus, ele se refere a uma promessa feita a Joel. Note, lá no capítulo 2, verso 28 de Joel, Deus disse que ele derramaria do seu espírito sobre todo tipo de pessoa. Isso incluiria os gentios, e isso faria dos gentios participantes do reino de Deus. Isso é maravilhoso. E a partir do cumprimento dessa promessa, o reino de Deus deixa de ser exclusivo, deixa de ser somente para os judeus. Porém, esse reino de Deus se estende não mais a algumas poucas nações. Ele se estende a todas as nações, a todo povo, raça, tribo, língua e nação. Não quer dizer que todas as pessoas seriam salvas, mas que o evangelho penetraria em todas as etnias, em todos os povos, em todas as raças, em todas as tribos, em todas as línguas, em todas as nações. Eu queria só que você depois tirasse um tempo para perceber. Como é que começa Lucas? Lucas começa em que lugar? Começa em Jerusalém. E onde é que termina o livro de Lucas? Lucas termina com Paulo preso em Roma. Ou seja, sai da antiga capital do reino de Deus, do local onde Deus agia antigamente, onde ele tinha o templo como a sua morada, a sua manifestação a todos os homens, e passa agora a ir por todos os lugares, por todas as etnias, e ele vai até a capital do mundo, representando então ali todos os confins da terra. Em Roma tinha gente de todas as etnias, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos conhecidas naquele momento. É interessante como o próprio livro de Lucas faz essa transição, como o próprio livro de Lucas nos mostra que Deus está tirando geograficamente de Israel e transferindo o seu reino para atingir todos os lugares, todos os rincões da terra. É importante saber que Jesus, ele antes
estava trabalhando somente com os judeus, preparando os judeus para poder então expandir o seu reino mundo afora. Antigamente era assim: venha até Israel e conheça Deus. Agora a proposta será: os meus servos devem sair por todos os lugares do mundo, por cada canto da terra, e devem buscar aqueles que são meus, que estão destinados à vida eterna. Vá ao mundo e mostre o amor de Deus. Essa é a proposta. Por isso que Jesus diz: olha, vocês vão receber poder. E esse poder vai capacitar vocês a irem até os confins da terra. E o que é interessante, meus queridos, que o poder de Deus não é uma coisa, não é algo dissociado de uma pessoa. Ao contrário, o poder de Deus é associado à pessoa do Espírito Santo. Não é dado assim de qualquer maneira para que eu use como eu quiser. Ele é dado com um fim e com um propósito. É interessante que nesse livro está nos mostrando que esta missão ela não é dada unicamente para os discípulos, para os apóstolos. À medida que a gente lê o livro de Atos, a gente vai perceber que a ordem dada aqui nesse primeiro capítulo, ela se estende, ela é praticada por discípulos de Jesus que vão mundo afora fazer isso. Os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os missionários, como nós conhecemos hoje, têm a responsabilidade de fazer isso. Mas é bom lembrar que essa responsabilidade também é minha, é sua, é de cada um de nós. Cada cristão é responsável por proclamar a verdade, por anunciar Jesus Cristo, por mostrar que Jesus é aquele que tem o poder de transformar o coração da raça humana, de fazer com que as pessoas tenham paz com Deus. É importante a gente notar aqui também no próprio texto, ali no verso de número 9, Jesus ele é elevado às alturas e eles ficam inclusive olhando o que aconteceu até Jesus sumir. É muito importante para um judeu, para aqueles que tinham os conceitos do Antigo Testamento, o fato de Jesus ser elevado ao céu, ser elevado às alturas. Isso demonstra o seu poder, isso demonstra que ele estava assentado nas regiões celestiais, isso demonstra que ele foi chamado para a presença de Deus, de onde ele saiu antes, e que ele reinava sobre tudo e sobre todos. E o meu coração e o seu coração também devem estar conscientes de que eu e você estamos debaixo de um rei e de um senhor e de uma ordem de levar o evangelho a toda criatura, e que este nosso rei e que este nosso senhor domina sobre tudo e sobre todos, mesmo que em alguns momentos isso não pareça acontecer, mesmo que em alguns momentos a gente não perceba isso acontecer. Eu queria lhe dizer algo importante para o nosso dia a dia. Eu não preciso de um curso de teologia para pregar o Evangelho. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, ler a palavra, meditar nela e ser dominado pelo Espírito Santo de Deus para que isso aconteça. São as questões de exigência de Deus para que eu seja uma testemunha. Você pode notar que nesses 14 versos, as pessoas estão atentas à palavra de Deus. E as pessoas estão, então, sendo preparadas pelo Espírito de Deus para dar testemunho. Então, são dois fatores básicos e necessários e importantes para que você dê um bom testemunho. Uma outra lembrança para os nossos dias. Nós temos que falar de Cristo, e falar de Cristo implica em falar da sua vida, daquilo que ele fez, falar
da sua morte e falar da sua ressurreição. São itens que não podem faltar em hipótese nenhuma na nossa mensagem. São itens que nós não podemos deixar de fora. E, por último, eu queria reforçar aqui para os dias de hoje que há 3 maneiras que a gente tem para evangelizar: indo, contribuindo e orando. Eu não posso escolher uma delas. Eu não posso escolher 2 delas e rejeitar uma. Eu sou responsável de fazer as 3 funcionar. Eu tenho que ir, mesmo que eu não mude de endereço, evangelizando meus familiares, evangelizando os meus vizinhos, evangelizando os meus colegas de trabalho, os colegas de escola, as pessoas que Deus colocar diante de mim que não tenham nenhum vínculo comigo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso contribuir. A minha oferta de amor, o sustento da obra, aquelas pessoas que foram para campos distantes aonde eu não posso ir, eu contribuo e eu evangelizo através delas à medida que eu estou financeiramente investindo naquelas pessoas. Em terceiro lugar, eu preciso orar. Não é uma ordem. Eu preciso fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não preciso fazer uma vez, outra daqui a algum tempo e uma terceira daqui a alguns anos. Não. Eu preciso fazer as 3 simultaneamente. Eu preciso anunciar Jesus, eu preciso contribuir com a obra dele e eu preciso orar por aqueles que estão fazendo a obra dele em campos em que eu não posso ir. E eu devo também orar por aqueles que me cercam e por aqueles meus amigos que ainda não têm Jesus. É responsabilidade de todos. É responsabilidade de cada um de nós. Muitas vezes nós falamos assim: eu não tenho dom para evangelizar, eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou missionário. Mas não há um lugar da Bíblia que diga que são essas as pessoas os únicos responsáveis por evangelizar. A Bíblia diz que cada um de nós, que a Igreja de Cristo, que cada servo de Jesus Cristo é responsável por evangelizar os perdidos. Portanto, Jesus promete aqui poder e estabelece a missão dos seus discípulos, o que envolve cada um de nós. Basta você ler o livro de Atos que você vai perceber que servos do Senhor que não tinham nenhuma função de liderança, à medida que eles foram dispersos, eles iam pelos caminhos em fuga, eles iam para uma nova cidade anunciando Jesus Cristo, mostrando que Cristo Jesus é aquele que restabelece o nosso relacionamento com Deus, que ele traz paz entre o ser humano e Deus, Deus e o ser humano. E para finalizar aqui no texto, do verso 12 até o verso 14, os discípulos obedeceram e aguardaram em oração o cumprimento da promessa. Meus queridos, obedecer a palavra de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós sermos frutíferos, para nós sermos abençoadores e abençoados. Note, naquele momento, o que Jesus falou não estava registrado diretamente em lugar nenhum. Era uma missão que ainda não tinha sido dada anteriormente. Mas agora, eu e você temos a palavra de Deus, portanto, nós não precisamos que um anjo do céu desça com uma espada flamejante, ponha a espada no nosso pescoço e diga: agora vai, evangelize os perdidos. Evangelize os seus familiares, os seus vizinhos, aqueles que você conhece e qualquer pessoa que passar perto de você. Não, isso não vai acontecer. Nós precisamos lembrar que agora a situação é outra. Como a palavra de Deus está entre nós, completa, a palavra de Deus está entre nós, sendo pregada constantemente, e na sua igreja, a Igreja Batista em Dom Pedro, ela é pregada de maneira diária. Todos os dias tem aquele tempo com Deus,
tem aquela meditação, que Deus tem usado muitas e variadas pessoas para trazer consolo, exortação, refrigério, para trazer estímulo à nossa alma para a gente permanecer firme no Senhor. Então, eu e você somos chamados a obedecer a palavra. Eu e você somos chamados a obedecer uma palavra que não muda, que não é alterada, que no século XXI tem o mesmo valor que tinha quando ela foi proferida ali por Jesus Cristo, com 33 anos de idade. Aqui nós recebemos uma ordem. E o que os discípulos fazem? Eles obedecem à vontade de Deus. É interessante que para eu obedecer, eu preciso me submeter a esta palavra. A palavra de Deus não pode ser obedecida em alguns pontos que eu gosto. Algumas pessoas que eu conheço, elas escolhem alguns textos bíblicos para obedecer e alguns para rejeitar. Não, esse aqui eu obedeço. Aqueles ali não são para mim. Deixa eu lhe falar. É algo muito importante. Tudo que foi dito no Antigo Testamento e foi reforçado no Novo Testamento, que não se trata de lei cerimonial, precisa ser executado. Tudo que é dito no Antigo Testamento e tudo que é dito no Novo Testamento e que não é a lei cerimonial que foi abolida por Cristo Jesus, precisa ser obedecido por mim e por você. Então, eu e você não temos como desculpa dizer, não, está escrito no Antigo Testamento, então eu não tenho nenhuma responsabilidade. Quer ver algo interessante? Lá no Antigo Testamento está escrito não matarás. Então, só porque está escrito lá, não quer dizer que eu não tenho a responsabilidade de obedecer. Eu preciso obedecer agora porque não se trata de uma lei cerimonial, se trata de uma lei moral. Uma lei que rompe os séculos, que rompe as alianças, que vai além das alianças. Então, a minha responsabilidade é obedecer às ordens de Deus. E aqui o que os discípulos fizeram? Eles obedeceram. Jesus tinha dito, olha, voltem, aguardem, quando vocês forem revestidos, vocês saiam o mundo afora e proclamem a verdade. Eu e você não precisamos do mesmo processo dos discípulos ali em Jerusalém. Esse processo acontece em 3 momentos distintos no livro de Atos para representar que os judeus, os gentios receberam o dom de Deus. Em 3 lugares acontecem para representar que judeus e gentios receberam então o dom de Deus. Isso não precisa acontecer, não há uma ordem doutrinária nas cartas de Paulo, de Pedro, Judas, de Tiago, de João, que determinem, ou de Hebreus, que determinem que vai acontecer igualzinho, línguas como que de fogo, falar em outras línguas, não. Mas tem algo que está no texto e que eu não posso me furtar de obedecer. Eu preciso estar disposto e eu preciso obedecer a palavra de Deus na minha responsabilidade de anunciar Cristo Jesus. Tem que começar com a minha família. Eu me lembro que o pastor Dimas enfatizou por esses dias o fato de que a gente precisa considerar a nossa família. Muitos acham que só tem que testemunhar para fora da família, muitos se desculpam com um ditado brasileiro que santo de casa não faz milagres, mas eu quero lhe dizer, independente de você ser de casa, você é responsável de começar a evangelizar na sua casa, entre os seus. Se eles rejeitarem, se eles não quiserem, paciência, mas você precisa começar com eles. E precisa não parar neles. Eu estou tão interessado em evangelizar os meus familiares que eu não posso evangelizar outros. Não, começar com eles e ir até os confins da terra com os recursos que Deus te deu.
aqui, eles obedeceram, eles aguardaram. Eu e você, a não ser que haja uma ordem muito específica, temos que anunciar Jesus hoje, porque os discípulos aguardaram, foi algo dito para eles, mas eu e você não precisamos mais aguardar, porque o Espírito já foi dado. O Espírito já desceu sobre a raça humana para realizar essa obra que deve ser realizada pela Igreja de Cristo. Nós fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, devemos estar no poder dele para fazer esta obra. A obra de Deus não é uma obra que eu faço na força do meu braço. A obra de Deus não é uma obra que eu faço de acordo com a minha inteligência. A obra de Deus não é feita só porque eu sou de uma igreja. Não. A obra de Deus é feita no poder de Deus. Não há uma outra maneira de fazer a obra de Deus a não ser que seja feita no poder de Deus. Presta atenção, meu irmão, ao que o texto está nos chamando a ponderar. Alguns de nós, muitas vezes, estão dizendo assim, mas eu já faço mais do que muitas pessoas desta igreja, eu já faço mais do que muitos crentes que eu conheço, eu faço mais até do que alguns pastores que eu conheço, até mais do que alguns missionários que eu conheço. Deixa eu lhe dizer, se você tem que se comparar, você deve se comparar não com outros seres humanos, você tem que se comparar com Jesus. Você está fazendo uma obra de acordo com a obra de Jesus? Você está fazendo uma obra igual a que Jesus fez? Se você não está fazendo uma obra com a mesma qualidade, com os mesmos princípios, com a mesma filosofia, com o mesmo despreendimento que Jesus, você não está fazendo a obra de Jesus como deveria. Então pare de se comparar com outras pessoas, se por acaso você faz isso. Mas digamos que você esteja do outro lado, pensando assim, mas eu não sou capaz. Eu não sei falar em público. E quem disse que você precisa aprender a falar em público para dar testemunho de Jesus? O testemunho é pessoal. Se Jesus quer te chamar para testemunhar para um grupo grande, isso vai ser um problema entre você e Deus. Você não tem que procurar saber se é isso que ele quer de você. Você precisa dar o seu testemunho da obra que Jesus fez no seu coração e de que ele morreu e ressuscitou, que ele veio a este mundo, que ele viveu, que ele ensinou a verdade, que ele morreu e ressuscitou e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Eu queria que você voltasse então para o verso 14. Eu quero terminar pensando no verso 14. Diz que todos estes, que são citados os nomes, como também os que não têm os seus nomes citados, que são as mulheres, né? Algumas mulheres e os irmãos de Jesus, perseveravam unânimes em oração e súplicas naquele lugar. É interessante. Eles eram perseverantes. A ideia de perseverar é a ideia de não desistir até que a vontade de Deus seja cumprida na minha vida. A perseverança aqui não é para mudar Deus, não é para ver se Deus muda de ideia e eu então consigo êxito no meu projeto. A ideia é, eu preciso cada vez mais estar adequado ao projeto que Deus tem para a minha vida. Ali no capítulo 2, verso 10 de Efésios, diz que Deus já preparou boas obras para que nós andássemos nelas, para que eu andasse nelas e para que você andasse nelas. Que obras? As que Ele preparou para mim e as que Ele preparou para você. Isso então quer dizer que a minha luta, o meu objetivo deve ser descobrir, encontrar as promessas, ou melhor, as tarefas que Deus reservou para que eu ande nelas. Isso quer dizer que eles estavam perseverantes nesse sentido de obedecer à palavra de Deus até que Deus fez a obra neles para que eles pudessem então testemunhar. Eu e você devemos então estar constantemente testemunhando, mas sempre atentos a quais são as novas instruções que Deus está reservando para mim para que eu continue andando na vontade dele. Outra coisa que eles fizeram, eles estavam unidos. Eu não posso ser uma testemunha isolada.
Eu não posso ser ovelha solitária, porque ovelha sozinha vira petisco de lobo. Nós, como ovelhas de Cristo, devemos estar arrebanhados, ajuntados, juntos com o rebanho de Cristo, testemunhando. Ou seja, eu devo dar o meu testemunho, mas eu não devo ser isolado do corpo de Cristo. Eu devo ser alguém conectado à igreja, participativo, envolvido. Mas como é que eu faço isso no tempo da pandemia? Os meios de comunicação, as mídias estão aí para nos conectar uns com os outros. Nós sabemos que um dia esse isolamento vai passar pela graça e misericórdia de Deus. E enquanto ele não passa, vamos nos conectando e fazendo contato com o povo de Deus, porque isso faz com que o nosso coração seja edificado e que nós sejamos instrumentos de edificação dos nossos irmãos. Estavam unidos. E o que é que eles faziam? Eles oravam juntos. Qual foi a última vez que você ligou para um irmão para orar com ele? Qual foi a última vez que você orou, mesmo naqueles áudios de WhatsApp, em que o irmão pede oração e muitas vezes não dá para você fazer uma ligação? Você pode gastar seu tempo ali, aperta o áudio, ora por aquele irmão e deixa a mensagem ir. Eu tenho certeza que vai edificar, tenho certeza que Deus vai ouvir quando você orou e Deus vai ouvir quando aquele irmão estiver escutando o seu áudio. Meus queridos, existem maneiras as mais variadas de utilizar as mídias para a gente ser bênção e ser abençoado na vida, ser bênção na vida das pessoas, ser abençoado pela vida das pessoas. Então, eu e você precisamos aproveitar esses recursos. Eu e você precisamos utilizar outros recursos que existem, que não dá prazo para falar aqui, para que a gente seja bênção na vida das pessoas. Olha, eles estavam não só intercedendo, como eles estavam suplicando. E algo interessante que não está no texto de Atos, mas que está no final de Lucas, e que, portanto, foi escrito pelo médico Lucas, e eu posso me referir a ele. Lá no final de Lucas diz que essa oração também era composta por louvor e bendizer ao Senhor. Eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Ou seja, na minha oração de pedir direção a Deus, de orar junto com os meus irmãos, de orar pelos meus irmãos, não pode faltar agradecimentos e não pode faltar exaltação ao nome de Deus. Quando você vê alguém se convertendo, quando você vê alguém crendo em Jesus como Salvador, você tem que rapidamente orar ao Senhor, agradecendo, ações de graça, louvor, para que Satanás não coloque no seu coração orgulho, para que você fique pensando, eu sou alguém capaz de levar outros para Cristo Jesus, eu conheço tanta gente que não evangeliza. Então, para que serve as ações de graça? Para que serve bem dizer ao Senhor? Serve para tirar o foco de mim e passar o foco exclusivamente ao Senhor. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos, em oração. Eu e você fomos chamados para testemunhar das boas novas de salvação. Jesus nos deu uma missão, Jesus nos deu uma capacitação, Jesus nos deu condição, nos deu a sua palavra agora revelada plenamente a todos nós, escrita e traduzida em português, para que sejamos testemunhas do Senhor. Se você tem falhado nisso, é tempo de você pedir perdão a Deus. É tempo de você estabelecer seus alvos, de fazer uma relação das pessoas que você pode falar a elas do amor de Cristo. É tempo da gente viver o poder de Deus testemunhando, viver o poder de Deus anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que Deus faça com que você ainda mais ande nos caminhos dele. Em nome do Senhor Jesus, que a sua vida seja uma vida transformada e uma vida que é instrumento de Deus para a transformação dos outros. Amém.
cuidado que ninguém se perca, por descuidados o pecado seu. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai, disseminai entre as nações e tribos, que o nosso Deus é o Deus do eterno amor, que Ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Ó, consagrai os vossos bens e filhos, a difundir de Cristo a santa luz, com orações constantes fervorosas, auxiliai a causa de Jesus. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamais. Ei-lo que vem, mas antes dessa vinda, apregoai a graça e seu amor. Que estejam prontos todos os remidos para acalmar o Cristo Redentor. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Amém? Obrigado ao pastor Rubem, que o Senhor continue usando o Senhor na obra missionária, no chamado que o Senhor o comissionou. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua vida e pela sua família. Irmãos, estamos caminhando para o encerramento deste culto. Eu quero, de antemão, agradecer a todos que participaram, os visitantes que estão nos assistindo em várias partes deste país, quiçá do mundo, acompanhando a essa igreja tão especial em nossos corações. Chegou o momento também da gente falar dos nossos avisos, né? Os irmãos sabem que ainda estamos com algumas restrições. Então, os irmãos que desejam contribuir com seus dízimos, as suas ofertas, os irmãos podem utilizar o nosso sistema de banco, né? Os irmãos podem usar as transferências bancárias, o Pix, está aí no vídeo, as informações. E se tiver dúvida, os irmãos podem contatar a nossa tesoureira, a irmã Dejane. Também pode procurar o Marcos Almeida, que sou eu, posso também auxiliá-los. Temos também a coleta dos dízimos nas suas residências, ou onde os irmãos acharem interessante que nós possamos coletar. Nos chamem no privado, a gente tem o maior prazer de atender os irmãos. Também temos a nossa campanha do quilo, que está de vento em popa. Os irmãos se sintam animados, entusiasmados a ofertar para esse trabalho que é de extrema importância, sobretudo, irmãos, neste momento tão difícil para muitas famílias que perderam os seus empregos, estão enlutados muitas vezes, não têm de onde tirar recursos. E essas cestas que têm recebido têm sido gratificante para essas famílias. Eu digo isso porque eu tenho visto na prática as pessoas que têm recebido. Então, os irmãos podem doar as suas ofertas, pode também ser em produtos, a gente também pode coletar onde os irmãos desejarem. Amém? Também queremos salientar sobre a importância dos irmãos continuarem firmes no Senhor, orando, intercedendo uns pelos outros, não se sintam só. Os irmãos sabem que podem contar com o corpo diaconal, pode ligar para eles terão o maior prazer de ouvi-los. O pastor também está à disposição. Estamos aqui para auxiliá-los, irmãos. Não se sintam afastados, não se sintam desanimados, porque esta igreja é viva, porque pregamos a palavra de Deus. Amém? Olá, irmãos.
Meu nome é Larissa, eu sou pediatra e eu gostaria nesse vídeo de falar um pouco para os irmãos sobre as vacinas hoje que nós temos no nosso estado, né, para a Covid-19. Irmãos, como pediatra, eu tenho muito contato com as vacinas, né, porque a faixa etária pediátrica é a que recebe muitas vacinas, principalmente no começo da vida, né, nos primeiros anos de vida. E as vacinas são extremamente importantes. Elas são a principal estratégia em saúde pública para a prevenção e erradicação de doenças. Então, foi através da vacinação que a varíola foi erradicada do mundo. A varíola, irmãos, ela foi inventada por um cristão. O nome dele era Edward Jenner, né? E ele observou que colocando a substância proveniente das feridas de pessoas que estavam com varíola, colocando aquela substância em pessoas sadias, essas pessoas não desenvolviam a doença ou desenvolviam formas brandas da doença. Então, esse é o princípio básico do que é uma vacina. Para vocês verem, né, ele era cristão, então é uma bênção de Deus as vacinas. Eu gostaria de incentivá-los aos irmãos idosos, né, que se encontram na faixa etária para o cadastro que está ocorrendo pela prefeitura para posteriormente tomar a vacina. Eu gostaria de incentivá-los a fazer esse cadastro, né, para que o irmão possa receber a vacina e que nós possamos, através disso, irmãos, voltar à nossa comunhão normal. A nossa comunhão nos cultos, na EBD, nos estudos bíblicos, né, nas viagens missionárias. Então, irmãos, as vacinas, elas são a nossa porta para voltar à vida normal, né? São uma bênção para nós. E nesse cenário que nós temos vivido de pandemia, né, do coronavírus, tem se mostrado uma doença muito grave. Então, alguns evoluem de forma branda, mas muitos têm evoluído de forma grave e têm nos deixado, né? Eu gostaria de, frente a todas essas questões, incentivá-los, irmãos, a tomarem a vacina, né? Principalmente agora os idosos e dessa forma que aos poucos a nossa vida volte ao normal. Quero desejar a todos uma semana de paz, uma semana de vitórias. Eu quero que os irmãos creiam nesta palavra, porque ela é real, o Senhor é real nas nossas vidas. Por isso eu falo com entusiasmo que o nosso Deus, Ele ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu os abençoo hoje e para sempre. Amém. Nenhuma praga em minha vida chegará, nenhuma malfajada contra mim há de prosperar. Sou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová.